Olha, a pergunta quem escreveu os evangelhos parece simples, né? Mas, na verdade, ela abre uma das discussões mais fascinantes da história antiga. Além daquela resposta que todo mundo já ouviu, o que a pesquisa acadêmica moderna realmente tem a dizer sobre a origem desses textos? Então, bora mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande questão. De um lado, a gente tem uma tradição de quase 2000 anos que aponta para Mateus, Marcos, Lucas e João. Do outro, uma visão acadêmica super comum que diz, não, os autores na verdade são anônimos. E aí, como é que a gente sai desse impasse? Bom, o único jeito é seguir as pistas, seguir as evidências. Para a gente organizar o raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a questão central da autoria. Depois, vamos ver se a tradição oral era confiável ou se era mais para um telefone sem fio. Aí, a gente vai examinar o que os primeiros cristãos falaram sobre isso, dar uma espiada na famosa e misteriosa fonte Q, e, por fim, a gente vai ter que repensar o que realmente significava ser uma testemunha ocular lá no mundo antigo. Ok, então vamos direto para o centro do debate. Basicamente, a discussão toda gira em torno de duas grandes ideias sobre como os evangelhos surgiram. E aqui está o ringue, digamos assim. A visão mais cético argumenta que os evangelhos foram escritos por gente anônima, décadas depois dos fatos, o que abriu um espaço enorme para lendas se infiltrarem. Já a outra visão defende que não, que eles são baseados em testemunhos diretos de gente que estava lá ou que ouviu de quem estava lá e que a intenção era justamente preservar um registro histórico. E é aqui que o debate esquenta. O historiador Martin Hengel levanta um ponto bem prático contra essa ideia do anonimato. Pensa bem. No mundo antigo, um livro sem autor não tinha credibilidade nenhuma, não circulava. Então a ideia de que 4 textos anônimos rodaram por aí por décadas e de repente, do nada, todo mundo, em lugares diferentes como Roma, Egito, Síria, resolve dar os mesmos 4 nomes para eles, por pura coincidência, isso do ponto de vista histórico é bem difícil de engolir. Beleza, mas e o período antes de tudo ser escrito? Muita gente imagina esse tempo como aquela brincadeira de telefone sem fio, sabe? A história começa de um jeito e termina completamente diferente. A pergunta é, será que essa comparação dos dias de hoje faz algum sentido para o contexto daquela época? Pois é, essa comparação aqui mostra bem a diferença, porque quando a gente olha para as pesquisas sobre culturas orais, principalmente no contexto judaico daquela época, o cenário é outro. Não era uma fofoca passando de um para outro. Era o que se chama de tradição controlada. Memorizar e passar para frente os ensinamentos de um mestre com fidelidade era uma disciplina nossa, levada muito a sério. E tem o especialista, o Kenneth Bailey, que passou décadas no Oriente Médio estudando justamente isso. E ele confirma, a própria comunidade funcionava como um tipo de controle de qualidade. Se alguém errasse a história, os outros iam lá e corrigiam. O foco não era inventar moda, era preservar. E poxa, isso muda totalmente o jogo sobre a confiança que a gente pode ter nesse material, mesmo antes dele ir para o papel. Agora, vamos sair um pouco dos textos e olhar para as evidências de fora. Será que esses nomes, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram inventados séculos depois, como alguns dizem? Ou será que existe um rastro que nos leva para bem mais perto dos acontecimentos? Olha só o que a gente encontra. Não é um palpite no escuro, é uma verdadeira corrente de testemunhos. Pápias, que estava a um passo dos apóstolos, já falava nos nomes. Logo depois vem Justino Mártir, chamando os textos de Memórias dos Apóstolos. E aí tem Ireneu, que foi aluno de um discípulo direto de João, e ele lista os 4 autores sem pestanejar. É uma trilha de evidências que começa bem cedo. E aqui está o pulo do gato. Para um historiador, essa combinação é ouro puro. Por quê? Porque a tradição é antiga, ela surge quando as pessoas ainda se lembravam das coisas, ela é unânime, ninguém apareceu dizendo não, quem escreveu foi o Tiago, e ela está espalhada por vários lugares diferentes. Isso tudo sugere que não foi uma invenção local, mas algo que já estava bem estabelecido desde o comecinho. Ah, mas alguém pode pensar, e aquela prática de escrever um livro e assinar com o nome de alguém famoso? A tal da pseudepigrafia. Sim, isso existia. Só que os registros mostram que os primeiros cristãos levavam a autenticidade muito a sério. Por exemplo, quando apareceu um tal de Evangelho de Pedro, eles foram investigar e rejeitaram. Por quê? Porque viram que era uma atribuição falsa. O critério era claro, tinha que ter ligação com uma testemunha ocular de verdade. Certo! Agora vamos mergulhar na análise dos próprios textos, porque é aí que a gente encontra uma das teorias mais famosas e também mais polêmicas de todas, a hipótese da fonte Q. A lógica por trás dela é bem interessante. Funciona assim.
Mateus e Lucas são muito parecidos com Marcos, só que eles também têm uns 200 versículos em comum entre si que não aparecem em Marcos. Para resolver esse quebra-cabeça, muitos estudiosos pensaram: e se eles usaram uma outra fonte, uma coleção de ditos de Jesus que se perdeu, e deram um nome para essa fonte, que vem de Quelle, fonte em alemão? É uma explicação bem elegante, convenhamos. Só que aqui vem o grande mas. Apesar de ser super influente, que é uma hipótese. É tipo um fantasma literário. Nunca, ninguém achou um pedacinho sequer desse documento. E mais, nenhum escritor antigo, cristão ou não, jamais sequer mencionou a existência dele. O que isso quer dizer? Que construir um argumento super forte contra a autoria tradicional, baseando tudo num documento que talvez nem existiu, é um terreno meio escorregadio, né? Essas semelhanças entre Mateus e Lucas poderiam ter outras explicações. Sei lá, talvez Lucas conheceu o Evangelho de Mateus, ou talvez os dois beberam da mesma fonte de tradição oral que já estava bem estabelecida e memorizada. Isso tudo nos leva ao nosso último ponto que, olha, talvez seja a chave que vira todo esse debate. A nossa ideia moderna do que é ser uma testemunha ocular pode estar, na verdade, nos confundindo. É que a gente tem essa mania de achar que para ser autêntico tem que ser 100% original. Então a gente pensa, ué, se Mateus copiou de Marcos, ele não pode ter sido testemunha ocular, certo? Pois é, mas pelos padrões da antiguidade, esse raciocínio está errado. Um historiador daquela época que usava uma fonte boa e confiável não estava cometendo fraude, ele estava sendo um bom pesquisador. O testemunho não era uma coisa solitária, era um processo da comunidade, era colaborativo. O acadêmico Craig Evans resume isso de um jeito genial. Pensa comigo, se Mateus, que era um apóstolo, usou o material de Marcos, que era o intérprete de Pedro, outro apóstolo, isso não enfraquece o testemunho dele. Pelo contrário, fortalece. É um apóstolo confirmando e até complementando o relato do seu colega. Isso não é plágio, gente, é colaboração apostólica. E tem um trabalho gigantesco do Richard Bauckham, um livro chamado Jesus and the Eyewitnesses, que defende exatamente essa ideia. Ele argumenta que os evangelhos não são produtos de comunidades anônimas, de jeito nenhum. São biografias no estilo antigo, que foram de propósito ancoradas no testemunho de pessoas reais, com nome e sobrenome, cujas histórias eram preservadas e garantidas pela comunidade. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Aquela visão tradicional da autoria, que muita gente hoje descarta de cara, parece ter um fundamento histórico e textual bem mais forte do que se imagina. A gente viu que a tradição oral era controlada, que o testemunho externo é antigo e unânime, que as teorias alternativas se baseiam em fontes que ninguém nunca viu e que a nossa própria definição de testemunho ocular precisa ser ajustada para o contexto da época. E tudo isso nos deixa com a pergunta final para a gente pensar. Se esses textos não são lendas anônimas que foram crescendo com o tempo, mas sim biografias baseadas no relato de gente que estava lá, que viu acontecer, como é que isso muda o peso histórico e o significado que a gente dá a eles? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode de fato mudar tudo.